Olá! O tema de hoje do Estúdio News é o crescimento de pets nos lares brasileiros. E para conversar com a gente, nós recebemos o Julinho Casares, defensor dos animais e apresentador de TV, e o José Edson Galvão de França, presidente executivo da ABEMPET, Associação Brasileira das Empresas do Setor de Animais de Estimação. Sejam muito bem-vindos. Olá. Olá, gente. Muito obrigado. É um prazer estar aqui falando com vocês desse tema tão interessante aí dos nossos melhores amigos. Sem dúvida. O Brasil hoje é um dos países com a maior população de animais de estimação no mundo. De acordo com o levantamento da ABEMPET, estamos na terceira posição do ranking, com mais de 164 milhões de pets em 2024. Um crescimento total de 2,36% na comparação com os 160 milhões encontrados em 2023. E eles ganharam um novo status dentro das famílias, exercendo um papel fundamental na rotina das pessoas e com benefícios antes inimagináveis. Primeiro, vamos entender como chegamos até aqui. José, de que forma esse fenômeno foi se desenhando ao longo do tempo? E eu te pergunto se a pandemia contribuiu para isso. Os pets no Brasil começaram a se estabelecer por volta de 94. 1994 foi o ano que começou a aparecer o setor pet. E os números de animais já vinham no crescimento. A partir daí, nós atingimos, antes um pouquinho da pandemia, números expressivos. Em 2013, o IBGE fez uma pesquisa e chegou a 136 milhões de animais. Foi o PNAD, né, através do PNAD, do IBGE, acusando já que o setor estava estabelecido. E já colocando o Brasil entre os 3 maiores do mundo em número de população, em fabricação de alimentos, que é um item importante. Hoje o Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do mundo, com 4 milhões de toneladas, e atrás apenas dos Estados Unidos. Então, isso nos leva, em número de animais hoje, nós somos o terceiro, após Estados Unidos e China. Então, isso mostra que os animais entraram dentro das casas das pessoas mesmo, e o setor de produtos, de serviços, cresceu, né, se estabeleceu e se profissionalizou. Então, hoje é uma realidade. Eu vou falar com o Julinho agora, que ele tem nada mais, nada menos que 40 cachorros. É isso, Julinho? Como que você se envolveu nessa causa pet? Conta pra gente. É isso mesmo, Renata. Eu tenho uma família de 4 patas aqui bastante grande, né? Eu tenho mais de 40 cachorros, né? Cada um com a sua história. Muitos vieram de resgates, abandono, que é uma grande realidade, infelizmente, hoje no Brasil. Mas em casa, em São Paulo, eu tenho 3 que moram comigo por questão de espaço mesmo, né? Então, essa família canina gigante que eu tenho ficam no meu sítio, que fica em Boituva. Então, eu tenho lá uma estrutura de canil, tenho uma estrutura também com espaço verde, que eles podem brincar, se divertir, mas esse número foi crescendo gradualmente, né? Ao decorrer dos anos, eu fui adquirindo outros animais, fui adotando, fui resgatando, e esse número foi crescendo. Então, eu tenho alguns colaboradores também que me ajudam a cuidar deles, né? Mas eu sempre dou uma escapada ali uma vez na semana para matar a saudade de todos eles. Você é um pet lover desde criança? Desde criança, é muito legal. Até conto sempre uma história que meus pais me contando, né, que quando a gente era pequeno, na escolinha, a professora pedia para todo mundo escrever num papelzinho o que queria ser. Um queria ser médico, outro policial, um outro advogado, um jogador de futebol. E eu escrevi na época cachorreiro. E aí a professora olhou assim para mim, cachorreiro, chamou meus pais, daí eles falaram, ele quer ser cachorreiro. Aí meus pais me explicaram que eu era encantado ali com os cachorros, queria levar todos para casa, brincar. Então, o meu amor pelos cachorros sempre foi uma coisa minha desde pequeno. Meus pais tinham dentro de casa alguns, né? Não era essa quantidade, tinham 2, 3 em casa, um número ali razoável. E aí esse amor foi só crescendo. Então, realmente aprendi a andar, me desenvolvi ali, cresci do lado de vários animais, vários cães. Muito legal. Agora, com lares cada vez menores e um número crescente de pessoas adiando ou simplesmente descartando a ideia de ter filhos, os animais de estimação ocupam um novo espaço na estrutura familiar e também na economia do país. José, como isso tem se refletido no mercado pet?
Hoje, nós temos 1,8 animais dentro dos lares brasileiros. Isso significa que está mais do que gente, né? Tem 1,6 pessoas dentro dos lares e está se refletindo com 1,8. Então, esse mercado de 164 milhões de animais mostra que a indústria de serviços, a indústria de produtos, a parte de criação de animais também, mostrando que o Brasil cresceu mais do que o mundo em número de animais, reflete que nós faturamos 77 bilhões este ano, está projetado 77 bilhões, apesar de todos os problemas, sendo que nos 4 itens importantes econômicos, que é a questão da indústria, nós temos indústria de pet food, indústria de pet vet, indústria de pet care, a parte de serviços veterinários gerais, que cresceu demais, né? Isso mostra a profissionalização, com o veterinário bastante à frente das ações, e tem também a parte de comércio de animais, ou seja, os criadores profissionalizados comercializam e é um número que representa o segundo maior faturamento. O primeiro é pet food, né? Com cerca de 40 e poucos bilhões de reais, que representa 53% do faturamento, e daí vem todo o restante. Temos problemas sérios, ou seja, alimento não é considerado essencial no Brasil. Ele é taxado em nível de produtos supérfluos. Isso, com certeza, a gente alimenta apenas 45% dos animais no país com um alimento balanceado, equilibrado, industrializado, mas com todos os cuidados possíveis, porque alimentar animal com alimentação humana é super perigoso, que são características diferenciadas, né? Então, dentro desse foco, um dos grandes problemas é que o setor está sendo taxado em cima da maior taxa de todos os demais segmentos. Nós estamos com 28% hoje de taxação a vigorar a partir de 2026. É a tributação, então, que precisa ser revista. Agora, muitas famílias estabelecem um vínculo emocional profundo com seus pets e dizem que a presença do animal promove melhorias no bem-estar cotidiano da casa. Julinho, por experiência própria, aí, quais benefícios eles trazem para as nossas vidas? Eu, como um grande amante dos animais, eu posso comprovar aqui, e realmente já é provado, com os cientistas já provaram que eles trazem inúmeros benefícios para a saúde mental, para a saúde física. Os cães, quem tem cachorro em casa sabe que os cachorros eles têm ali uma rotina, né, de passeios, de responsabilidades. Então, quem tem cachorro em casa tem que se exercitar e fazer mais atividade física. Então, o cachorro acaba ajudando o ser humano ali, o seu tutor, a fazer mais atividade física. Então, muitas pessoas na pandemia, como vocês mencionaram aqui, não tinham um companheiro, não tinham um cachorro em casa e se sentiam muito sozinhas, se sentiam estressadas. E com um companheiro, seja um cachorro ou um gato, isso mudou muito. Então, a saúde mental, eles têm ajudado cada vez mais. Então, na questão não só de fazer companhia, mas de ser um membro da família, né? Hoje eu posso dizer que, seja um gato ou um cachorro, eles são membros da família, eles não são vistos mais como um animal que muitas vezes ficava para fora de casa, não podia chegar, entrar na casa. Hoje os animais estão dentro de casa, estão no sofá, estão na cama. Existe, claro, uma humanização também, né, que tem que ser controlada ali, tem que ter um limite, mas claro que eles estão sendo muito bem tratados. Então, os cães hoje têm uma vida muito boa na maioria dos lares brasileiros. Um levantamento mostrou que mais de 50% das pessoas que têm animais de estimação gastam mais de R$ 200 por mês. José, quais os gastos mais frequentes aí dos pais de pets? Normalmente é o alimento, é o que vai todo dia precisa comer, né? Então, como a gente, né? Todo dia a primeira refeição tem que ser feita.
Então, ele é o que pesa mais. Então, hoje, dos 77 bilhões de faturamento, 43 bilhões é de pet food. Depois vem a parte de produtos veterinários e serviços. Serviços é um custo alto também, né? Banho e tosa, a parte de serviços gerais também de veterinários, clínicas veterinárias. Então, é um segmento que se coloca como o segundo maior aí depois de pet food. Uma outra informação importante é que 80% dos pets no país são adotados. Eu vou perguntar para o Julinho aqui como essas adoções acontecem através de conhecidos, resgate direto das ruas. Como que isso se dá, Julinho? Você acredita que faltam campanhas também de conscientização sobre a adoção responsável? Com certeza, eu acho que hoje o mais famoso vira-latinha, né, que é o SRD, sem raça definida, está ganhando um espaço muito importante nos lares, né? Então as pessoas muitas vezes optam por dar uma oportunidade para aquele cachorrinho que já sofreu, que é traumatizado, que já foi abandonado uma vez e que está esperando só uma oportunidade para ir para um lar, né, para uma casa, receber amor, carinho. Então a tendência da adoção tem crescido bastante. E hoje tem várias campanhas, principalmente as campanhas de feirinhas de adoção, né, que acontecem principalmente aos finais de semana, em shoppings, em pátios, em praças, enfim. E isso tem ajudado bastante. Mas eu sempre falo que a adoção é muito bonita, mas ela tem que ser responsável, né? Porque muitas vezes a pessoa está passeando com a família e, por uma forma impulsiva ali, vai e adota um cachorro de uma certa forma, não se planejou, né? E acaba enfrentando alguns problemas, algumas dificuldades nos primeiros dias, né? Como qualquer filhote que bagunça, faz as necessidades no lugar errado, vai às vezes morder um sofá, o pé da cadeira. Então acaba que muitas pessoas não estavam preparadas para isso, não tinham se planejado e acabam devolvendo esse animal para a ONG. E isso é muito ruim para o temperamento do animal, para o comportamento dele. Então acaba acontecendo bastante. Mas por outro lado, aquela adoção que é feita de forma responsável é muito legal. A gente tem vários depoimentos, né, de pessoas que transformaram a vida depois de uma adoção responsável de um cachorrinho que às vezes sofreu bastante na vida. Então, tem crescido bastante. Ainda faltam algumas campanhas, mas a gente tem um caminho aí que ainda vai crescer bastante e as pessoas já estão vendo os vira-latinhas com outros olhos, né? Que eles também são como qualquer outro, que eles podem dar amor e carinho e trazerem muita alegria para as famílias. Quais os erros mais comuns que você observa aí nos tutores de primeira viagem e se os casos de abandono, você até citou aqui, se eles ainda são um grande problema no nosso país? Hoje eu vejo que os pais, mães de primeira viagem de pet, às vezes, alguns acabam errando um pouquinho porque não entendem muito sobre o comportamento do pet, às vezes acabam brigando com o cachorro em um momento que não pode brigar, no momento que você não deve dar atenção, você vai, briga com ele, porque os pets não entendem a nossa língua, né? Eles entendem por meio ali de ações que a gente faz, né? De repetições, enfim. Então, muitas vezes o cachorrinho faz uma necessidade no lugar errado, passou 10, 20 minutos e você vai na sala e viu o que ele fez ali. Aí você vai brigar com ele. Para ele não uma punição você tá brigando. Às vezes, para ele, você tá dando uma atenção, né? Então, ele não vai entender o porquê que você tá falando daquele jeito. Então, ele fica um pouco perdido. Então, eu acredito que as pessoas, nesse planejamento antes de adotar, entender um pouco mais sobre o comportamento canino. E eu digo aqui coisas básicas mesmo, dos primeiros sinais, como se comunicar, como fazer. Às vezes, o auxílio de um profissional da área vai ajudar bastante. E, infelizmente, hoje no Brasil, respondendo a sua pergunta sobre o abandono, infelizmente é uma realidade muito grande, assim, principalmente agora, final de ano também, que as pessoas acabam viajando. Infelizmente, muitos animais são deixados para trás. Então, é uma crueldade. Hoje a gente tem um número de mais ou menos 30 milhões de animais abandonados no Brasil, entre cães e gatos. Então, realmente é muito triste, né? Então, os resgates são muito importantes, a gente fazer sempre, claro, mas precisa de uma conscientização contra o abandono, contra os maus tratos, porque infelizmente ainda tem bastante. E às vezes a pessoa não sabe, pegou o cachorro e vê que tem essa responsabilidade. Hoje eles vivem uma média de 15 anos, então são 15 anos da sua vida tendo que cuidar, alimentar, tem os custos, né? Como o José falou, que são custos que não são baixos, né? Então, antes de pegar um cachorrinho, você tem que saber tudo isso, ou um gato também.
Então, realmente, algumas vezes as pessoas acabam cometendo o abandono, que é um crime hoje, e essa realidade acaba acontecendo com frequência. Bom, no bloco anterior, nós estávamos falando ali sobre a questão do abandono. Eu pergunto aqui para o José, como resolver essa questão, né? Como a Bempet acaba atuando, ajudando nessa frente? A Bempet, quando recebeu há 4 ou 5 anos atrás o número de 30 milhões de animais abandonados, entendemos que era um número exagerado. A gente não via isso acontecer. E daí contratamos uma universidade, que é a Unicinos, do Rio Grande do Sul, junto com dados de IBGE, nós levantamos números de que o Brasil deve ter por volta de 4 a 5 milhões de animais vulneráveis. Animais vulneráveis é que, por exemplo, está numa favela, mas tem o dono, tem o tutor, mas ele anda na rua, né? E ele não está abandonado, ele tem um tutor que cuida dele. E aí, com esse levantamento, nós chegamos à conclusão, levantamos também todas as ONGs que têm animais, resgate de animais e fazem doação, né, desses animais, chegamos ao número de por volta de 200 mil animais. Isso foi já há 3 anos atrás que nós fizemos, estamos renovando, e hoje está por volta de 180 e poucos mil animais. Porque o foco da Bempet é trabalhar com dados, com conhecimento, para que a gente não exagere, né, em relação ao número de 30 milhões, que é um dado da ONU, que foi publicado já em 2020, e que, quando ela publicou 30 milhões, ela chegou à conclusão que o Brasil tinha 30 milhões de animais não vacinados, não eram animais abandonados. Fomos atrás, entramos em contato com o ONU, com o pessoal da França também, que trabalhou com isso, e acabaram confirmando para a gente que não eram animais abandonados. Então, hoje, nós trabalhamos com os nossos números, inclusive o maior interesse nosso, junto às ONGs, de a gente levantar isso, estudar, para que a gente entenda que quando a pessoa decide a comprar, que é o ponto importante, ou seja, comprar ou adotar o animal, né? Isso aí depende de cada um, é a decisão pessoal de cada um, que realmente esteja consciente que a hora que ele adotar, muda a vida dele. É igual ter um filho, né? Muda a vida dele, ou seja, ele vai ter custos, ele vai ter que dar atenção, ele vai ter que tomar cuidados. E hoje, para manter um animal, você não gasta menos de R$1.000 por mês, né? Vacinando, dando alimento, dando produtos veterinários e tudo mais, cuidados, né? que tem, banho e tosa, uma série de itens. Então, dentro desse número, nós, como a entidade que representa empresas, ou seja, quem pesquisa, investe milhões de reais em pesquisa de produtos veterinários, pesquisa de pet food, pesquisa de cuidados, né? A gente entende que o foco nosso é diminuir os números abandonados, o número adotados, né? O número que estão dentro das ONGs. Por quê? Porque a gente entende que a gente tem que diminuir o número de pessoas que passa a ter um pet de forma irresponsável, por emoção, por coisas desse tipo. Então, era um comentário que eu tinha a fazer um pouquinho diferente da colocação do Julinho, mas eu entendo que ele entende também que realmente a informação da ONU, a gente foi atrás, e ela é um pouco diferente do que a gente adotou no Brasil. Tá certo, explicado. Agora, recentemente, dos últimos anos, né, para cá, ambientes pet-friendly se alastraram pelo país. Cães e gatos são bem-vindos em shoppings, cafés, sorveterias, bares, que oferecem até mesmo produtos específicos para eles. Julinho, essa é uma tendência que veio para ficar? Você leva aí seus cachorros para todos os lugares?
É uma tendência que veio para ficar, tem aumentado bastante, até estabelecimentos que não eram, na verdade, pet friendly, já estão adotando essa nova medida, né? Porque, como eu falei, o pet hoje é membro da família, né? Então, tem muitas pessoas que às vezes deixam de sair de casa porque não querem deixar o pet sozinho, não querem deixar ele muitas horas do dia ali, sem nenhuma companhia. Então, acabam levando para restaurantes, para bares, shopping centers também, que muita gente acaba levando. Eu sempre que dá, eu levo as minhas cachorras que moram comigo aqui em São Paulo para acompanharem em restaurante, muitas vezes, até shopping já levei. Então, eu acredito que muitos estabelecimentos estão se adaptando, né? Seja um restaurante, por exemplo, que às vezes hoje a gente vê restaurantes com um cardápio pet, né? Com o pet food ali, seja uma ração úmida, um petisco, um atrativo, às vezes uma caminha para o pet, né? Muitas vezes eu vejo os restaurantes que tem uma caminha, um colchãozinho para ele não ficar direto deitado no chão, água, então eles têm um serviço voltado também para o pet, que é parte da família. Então, sempre que dá, eu levo comigo, eu acho que é uma tendência super bacana, mas é muito importante lembrar também que, como é um ambiente social, é importante que os nossos pets saibam se portar nesse ambiente, né? Que sejam cães equilibrados, que se dão bem com outros animais, que não acabam atrapalhando outras pessoas. Claro que todos têm que ser respeitados no ambiente, mas que sejam cães sociais, que consigam participar desses ambientes de uma forma bem tranquila. Então, eu acho super bacana e a tendência vai aumentar bastante. Tem que ter bons modos, tem que deixar isso claro. Isso. Agora, Julinha, você é uma voz ativa aí na defesa dos animais. Como você avalia o avanço das leis de proteção animal no Brasil nos últimos anos? O que ainda falta para que a gente tenha um país mais justo para os animais domésticos e também silvestres? Eu acredito que o poder público já está olhando a causa animal de uma outra forma, né? Existem leis municipais, estaduais, em combate aos maus-tratos, com algumas penas ali, punições, né, para quem pratica a atrocidade ali de maus-tratos, né? Dentro dele estão todos. Quando a gente fala muitas vezes de maus-tratos, as pessoas pensam que é só bater no animal, enfim, ter alguma ação mais agressiva, mas na verdade não. Hoje já é lei aqui no estado de São Paulo deixar o animal acorrentado, por exemplo. Então, o animal ele não pode mais ficar acorrentado em casa, no quintal ou em algum ambiente, porque hoje já é crime, né? Então, a gente tem que se atentar e conscientizar. Como a gente estava falando aqui, a conscientização é muito importante no âmbito também ali do dia a dia, porque as pessoas precisam entender o que é maus tratos, o que não é, o que ela pode fazer com o cachorro, o que não pode, porque hoje a gente recebe, na rede social principalmente, mais de 100 denúncias por dia de maus tratos, né? Então, denúncias que pessoas que batem no animal, que deixam preso, que deixam soltos na rua, enfim. Então, hoje a gente tem um número alto desses casos de denúncias e pedidos de ajuda. Infelizmente, a gente não consegue atender todos esses pedidos, que são muitos, né? Principalmente no estado de São Paulo, mas ainda falta bastante política pública para melhorar ainda mais, porque muitas vezes a pessoa que maltratou o animal é levada à delegacia e muitas vezes ela sai antes, ela é liberada antes da pessoa que denunciou aquela ação de maus tratos. Então, tem a punição hoje de 2 a 5 anos, né, de reclusão ali, comprovado os maus tratos, mas ainda faltam políticas públicas voltadas ao combate aos maus tratos e ao abandono também. O que a Bempet projeta, José, para os próximos anos em termos de crescimento da população pet e também do mercado? Há potencial para crescer ainda mais? E quais são as tendências, os segmentos promissores em alimentação, saúde, serviços, tecnologia? O que vem de novidade por aí? Nós crescemos até a pandemia por volta de 2 dígitos, o mercado como um todo, ou seja, acima de 10%. No entanto, na pandemia, esse crescimento, os 2 dígitos, atingiu quase 20%. Então, houve um estouro muito grande em função das pessoas ficarem em casa e levar os animais para dentro das casas. Hoje, pós-pandemia, a gente já cresceu em 2023 abaixo de 2 dígitos, 9,6%. Então, acendeu uma luz para os investimentos de indústria, de pesquisa, de tudo mais, em função dessa queda em 2023.
2024, que manteve ainda aí em torno de 9,6%, mas já projeta para 2025, os nossos números apurados agora em outubro, projetam um fechamento com crescimento de 2,42%. Então, caiu de 9 para 2,42. Eu estou falando de maneira geral, de todos os segmentos. Pet food, alimentos, que é o item considerado essencial, é o que caiu mais. Nós vendimos no Brasil por volta de 4 milhões de toneladas de pet food, que é o segundo maior do mundo, que os Estados Unidos tem 12 milhões de toneladas de alimento, é o maior, e nós somos o segundo. No entanto, apontou uma queda já em 2024 de 0,6%, menos 0,6%. Caiu para menos de 4 milhões de toneladas. Este ano estabilizou, aponta uma pequena recuperação por volta de 0,3% no volume de alimentos e os demais produtos da mesma forma, mas aponta um crescimento de faturamento de 2,42%. Então, caiu de 9,6% para 2,42%. Nós entendemos que é uma série de circunstâncias econômicas, inclusive o varejo está sofrendo muito, ou seja, as lojas de serviços e produtos estão em queda, estão meio que apavorados, né? Porque realmente houve uma queda de 2 dígitos para 1, e agora dentro do 1 aproximando de 0, né? O nosso cenário econômico também, com cenário inflação, econômico, juros. A questão de custos de produtos, né, em função de inflação, em função de dólar, porque alguns produtos nossos importam matérias-primas, alimento nem tanto, ou seja, a maioria são produtos de origem animal e vegetal produzidos aqui, mas são commodities, né? Então, com isso, o custo nosso aumenta. Então, há uma tensão conosco, a gente não está projetando para os próximos anos crescimento, voltar a crescer 10%, 12%, isso aqui vai ficar para longe, vai demorar um pouquinho. Para 5, 10 anos se voltar. Potencial a gente tem, com 160 milhões de animais, terceira população do mundo, voltando para aquele item que que a gente quer que se considere essencial, inclusive tem um projeto de lei no Congresso que a gente pede apoio aí das ONGs, de todos, né, para que a gente realmente consiga isso, considerar o alimento pet food essencial. Ou seja, ele é prioridade. Ele não pode ser taxado como um produto, como cerveja, como outros produtos. Então, para o pet, ele é o principal produto para o bem-estar animal. Se você não se alimenta bem, o bem-estar animal já começa errado ali, né? Então, dentro das nossas projeções, há uma luz vermelha, acendeu já em 2023, e ela ficou mais vermelha ainda. Então, agora em 2025, 23 e 24, 2025 a gente está com bastante atenção. Nós estamos tomando uma série de cuidados, voltando a discutir a questão da reforma tributária para que se enquadre pet food na redução de 60%. Então, são pontos que a gente está trabalhando para que a gente atinja o potencial. Não é certo, ou seja, quase 55% dos animais comerem qualquer tipo de produto. Ou seja, não comer um produto específico para ele. Ou seja, comer alimento humano. A gente não pode tratar a alimentação do pet igual a alimentação humana. Então, esses são conceitos hoje que indicadores de conhecimento, pesquisas, várias universidades, vários institutos que pesquisam, mostram que é um erro brutal. Assim como ter os mesmos, tratar o pet como humano, não é correto, né? Ele tem os hábitos dele, ele tem, como disse o Julinho, precisa conscientizar. A pessoa que vai ter um cachorro não pode brigar com o cachorro como briga com o filho. Começa a criar alguns problemas. Tem até essa discussão, né? Se você trata o seu animal como
como filho humano, se pode afetar o comportamento Afeta do o comportamento bichinho. dele e do filho também. Também. Aí dá problema duas vezes. Agora, Julinho, você já participou aí de operações de resgate de animais, conheceu muitas histórias tristes e felizes desse universo. Você pode contar para a gente aqui, para terminar o nosso programa, alguma situação que te marcou ao longo de todos esses anos? Com certeza, Renata. Na verdade, como a gente está nessa correria, né, do resgate animal, nessas operações, a gente se depara com muitas cenas muito tristes, né? Mas eu gosto de falar que todo resgate que a gente faz, a maioria deles, a gente resgata o animal, leva ele para uma recuperação, trata esse animal como ele merece. Às vezes ele precisa de uma cirurgia, algum tratamento específico, às vezes ele já vem com uma doença ali mais complicada, como uma sinomose, por exemplo. E aí a gente trata esse animal e o final desse ciclo todo é a adoção responsável. E quando a gente vê esse final feliz é muito, muito gratificante, né? Ver o animal que estava numa situação vulnerável, estava numa situação bem precária, depois tendo uma família, tendo um sofá, tendo uma vida perfeita, né? Então a gente fica muito feliz. Mas, claro, dentro desse processo todo dos resgates, já tiveram alguns resgates que me marcaram bastante, assim, são resgates chocantes, né? Um deles foi até na pandemia. A gente foi fazer um resgate de uma senhora que era acumuladora de cães, né? Hoje, infelizmente, tem essa realidade, ela era acumuladora. Para ela estava fazendo um bem, mas era uma casa muito pequena, limitada, assim, de espaço, e ela tinha mais de 200 animais. Então, eram animais machucados, animais passando fome, negligenciados total ali, tinham animais mortos também naquela situação. Então, é uma realidade muito triste. A gente fez um mutirão com veterinários, voluntários, ONGs, abrigos que ajudaram bastante também ali, para retirar todos aqueles animais e para tentar também arrumar uma ajuda, né? Porque a senhora era sozinha e para ela estava fazendo um bem, né? Então, realmente ela estava ali com algum problema também, que ela precisaria se cuidar, né? Porque aqueles animais estavam numa situação terrível. Mas o mais importante dessa história é que a gente conseguiu resgatar quase os 200 animais, porque alguns, infelizmente, não sobreviveram com algumas doenças que tinham, e tinham muitos filhotinhos também. Então, os animais se reproduziam ali naquele ambiente, tinham os filhotinhos, mas foi uma força-tarefa muito bonita, assim, que todo mundo se uniu para fazer a diferença e a gente conseguiu salvar a grande parte deles. Então foi um resgate que me chocou bastante, mas que teve um final feliz também para grande parte desses animais. E essa é a realidade um pouquinho que a gente tem aí também. Então a gente enfrenta muitos desafios, mas a grande parte a gente consegue dar um final feliz para eles, que é a parte mais gratificante para mim, como eu falei. Posso imaginar. Agora, olha, parabéns de verdade pelo seu trabalho, que bela iniciativa, que belo exemplo que você nos dá. E José, também muito obrigada pela sua participação aqui nos nossos estúdios. Obrigado. Tá certo, Obrigado. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Julinho Casares, ele é defensor dos animais e apresentador de TV, e com o José Edson Galvão de França, presidente executivo da ABEMPET, Associação Brasileira das Empresas do Setor de Animais de Estimação. E lembrando que você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Record Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!